tecnológicos teve. Não imagino, não imagino. Não, nem um dia eu escrevo um artigo sobre isso. Mas dessa vez não. Graças ao bom Deus, está tudo certo. A noite foi o suficiente para terminar a aula 1 hora antes de começar. Então, imagina, deu tempo até de tomar café da manhã aqui. Então, graças ao bom Deus, se Deus quiser, vai tudo bem. O único problema é que as viagens de Abdu'l-Bahá não têm fim. E nós temos somente 1 hora. Tá? Então, se nós tivéssemos possibilidade de tempo, nós seguiríamos por toda a eternidade falando das viagens de Abdu'l-Bahá. São espetaculares, absolutamente espetaculares. Eu espero que a exposição seja o suficiente para despertar esse amor profundo, esse encantamento, esse júbilo de nós poder sermos servos de Abdu'l-Bahá, servos do servo de Bahá. E peço a Deus que ajude a poder fazer a exposição de uma maneira sóbria, porque na última reunião, na última aula, eu fiquei quase chorando o tempo todo. Depois um amigo aqui do Brasil até disse: Luiz, deixa de ser chorão, para de ser chorão. Mas eu estava muito emocionado, porque tudo estava dando tão errado que daí todas as coisas que eu apresentava eu tinha vontade de chorar. Essa noite eu já chorei um monte sozinho, eu acho que eu estou desidratado, então temos aqui um copo d'água do ladinho para garantir. Talvez eu passe mais rápido por alguns slides se eu sentir que está tomando muito tempo. Mas depois vocês recebem o PDF com todos eles, tá bem? Então talvez eu não comente todos eles com detalhes. Vamos lá, então. Então, estão vendo? Fernando, está vendo? Sim, sim. Tranquilo? Estamos a ver. Então, tá lá, vamos lá. Então, nosso tema hoje de investigação são as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente, né? E aqui uma retomada das informações básicas. Abdu'l-Bahá nasceu na mesma noite em que o Bab se declarou, 23 de maio de 1844. Ele viveu 77 anos e 6 meses. Sua ascensão foi em 28 de novembro de 1921. Ele foi encarcerado dos 8 aos 64 anos, 50 anos de aprisionamento e exílio. Em Aca, especificamente, ele ficou 40 anos aprisionado. Ele foi o centro do convênio de Bahá'u'lláh aos 50 anos de idade, quando Bahá'u'lláh faleceu, em 1892. E as viagens ao Ocidente aconteceram quando ele tinha 67 anos de idade. Ocorreram entre os anos de 1911 e 1913. Lembrando que 1 ano depois começava a Primeira Grande Guerra. Então vamos lá. Em 1908, quando os Bahais do Ocidente souberam que Abdu'l-Bahá tinha sido libertado graças à Revolução dos Jovens Turcos, que depôs o sultanato, uma enxurrada de cartas começou a ir em direção a Haifa, solicitando que Abdu'l-Bahá visitasse o Ocidente, especialmente dos Estados Unidos da América, porque alguns Bahais americanos já tinham visitado Abdu'l-Bahá em anos passados, 1898, por exemplo. Só que Abdu'l-Bahá, depois de muita insistência e dando várias razões de não poder viajar, escreveu uma epístola bastante dura, em que ele dizia: ante as discordâncias entre os amigos e a falta de unidade, como pode Abdu'l-Bahá se apressar para estas regiões? Se os amigos anseiam pela visita de Abdu'l-Bahá, eles precisam imediatamente remover de entre eles as diferenças de opiniões e se engajar na prática de infinito amor e unidade. A comunidade Bahá'í dos Estados Unidos, nessa época,
sofria a praga do rompimento do convênio. Alguns barrais destacados haviam rompido o convênio, a vareia entre eles, e estavam a semear discórdia, desentendimento, e os próprios barrais tinham problemas de racismo, os negros não tinham uma posição ainda na sociedade americana. Abdul-Bahá só fez a viagem, portanto, quando ele sentiu, depois principalmente do trabalho de alguns destacados barrais que ele enviou para lá, especialmente Mirza Abul Fazl, o grande sábio Bahá'í, quando Abdul-Bahá sentiu que a unidade estava garantida, ele fez então a viagem. A época das viagens de Abdul-Bahá é uma época muito especial, e é importante nós entendermos isso na história da humanidade, não só na história Bahá'í, na história da humanidade. Nós vemos aqui as ruínas do palácio do imperador Romano Augusto. E do lado direito nós vemos o grande palácio de Versailles dos reis de França. Abaixo nós vemos o famoso hall de espelhos, né? Ricamente adornado do Palácio de Versailles. Embora 2000 anos separem o Palácio de Augusto do Palácio de Versailles, eles eram basicamente a mesma coisa. Nenhum deles tinha banheiro. Na verdade, o Palácio de Augusto era ainda mais bem servido de água e de esgoto do que o Palácio de Versailles. No Palácio de Versailles, as pessoas faziam suas necessidades em potes. E como as damas usavam vestidos muito amplos, muitas vezes os potes eram largados em qualquer canto. Uma sujidade tremenda. O mundo, durante aqueles 2000 anos, praticamente não tinha saído do lugar. No entanto, com a revelação do Bab e de Bahá'u'lláh, tudo mudou. Tudo mudou. Bahá'u'lláh mesmo diz: o equilíbrio do mundo foi alterado pela vibrante influência dessa nova e mais grandiosa ordem mundial. A vida ordenada do gênero humano foi revolucionada pela ação desse sistema maravilhoso, incomparável, cujo igual jamais foi visto por olhos mortais. A vinda da revelação divina no Bab e em Bahá'u'lláh transformou a realidade humana. Em pouco mais de um século, o mundo era absolutamente irreconhecível. O principal fator, a principal vertente, digamos assim, dessa transformação, que foi tanto intelectual quanto material, tecnológica, e, evidentemente, uma transformação espiritual também, foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começou nos finais do século XVIII, mais ou menos 1760, na Inglaterra, ela se expandiu em ondas, como nós podemos ver aí em cima, à esquerda, em ondas durante os períodos seguintes. Basicamente, a primeira Revolução Industrial, como assim é chamada, foi de 1760 a 1840. Houve a mecanização do trabalho. Todo o trabalho anteriormente era manual, agora ele passou a ser mecanizado. Passou-se a usar energia a vapor. Antigamente só havia a energia dos braços humanos e dos animais. A indústria química iniciou a transformação das coisas. Produção de aço, máquinas operatrizes, máquinas que produziam outras máquinas. Produção fabril, o desenvolvimento da fábrica com a produção em massa e com as linhas de montagem, ainda rudimentares, mas já existentes. A redescoberta do concreto, que havia sido esquecido por 1.300 anos, desde a antiga Roma, e um crescimento econômico como jamais havia sido visto em toda a antiga história humana, em todos os 6.000 anos de história anteriores. A segunda Revolução Industrial acontece já em 1870 em diante, até 1920. Ela é quem permite a Abdul-Bahá viajar. A fundição de ferro quente, locomotivas e barcos a vapor, quando antes eram só a vela,
e não havia locomotivas, óbvio. Telégrafo elétrico, produção em massa de bens, linhas de montagem nas indústrias, rede elétrica, não existia eletricidade até o final do século XIX. E uma elevação dos padrões de vida das pessoas, especialmente das classes baixas, como jamais havia havido. Aí nós vemos algumas imagens características da época. As tecelagens foram as primeiras indústrias de grande peso. E ali nós vemos, em 1830, a inauguração da primeira ferrovia interurbana do mundo, a linha férrea que ligava Liverpool a Manchester. Em carros abertos, parece que as pessoas estavam num parquinho de diversão, não é? Mas era o início de uma transformação extraordinária. Uma transformação que, vindo para o trem e vindo para os navios, permitiu a Abdu'l-Bahá fazer suas viagens internacionais, que antes disso seriam impossíveis. Os seres humanos são Homo sapiens há mais ou menos 200 mil anos, provavelmente mais do que isso, mas a ciência contemporânea reconhece o Homo sapiens há 200 mil anos. Durante 200 mil anos, todo deslocamento por terra era feito ou a pé, ou em cavalos, ou em carroças. Depois do século XIX, nós temos a grande transformação de deslocamento, né? Com os primeiros trens, os primeiros automóveis. Vejam, aquele é o primeiro automóvel, Benz Motorwagen, de 1885. Em 1916, nós temos uma pequena fotografia da Praça da Sé, a principal praça de São Paulo, e vocês podem ver que o centro da praça ainda é coberto de tílbures, ou seja, carroças, charretes puxadas a cavalo, 1916. E agora, os grandes transportes maglev e carros autônomos. Por água, os seres humanos se deslocavam ou a remo ou a vela. Grande revolução no século XVI com as caravelas, que permitiram o descobrimento, por assim dizer, do novo mundo. Século XIX, nós temos o começo da utilização a vapor. Em 1894, turbina ia a 64 km por hora, a vapor, e as grandes transformações náuticas que nós vemos as fotografias aí. Durante 200 mil anos não havia transporte pelo ar, a menos que uma águia capturasse um bebê humano e o levasse voando. Em 1906, nós temos o 14 bis, do brasileiro Santos Dumont, conseguindo voar 21 segundos no ar, por uma distância de 220 metros. E hoje, os grandes aviões. Na comunicação, durante 200 mil anos, ou era por sinais de fumaça, ou cartas, mensagens, epístolas manuscritas, com a grande revolução 1441 da imprensa de Gutenberg, e a partir de 1863, a grande transformação das comunicações com a imprensa rotativa, o telefone em 1876, primeira rádio comercial só em 1920 e assim por diante. Hoje nós estamos desfrutando da internet e tendo uma reunião entre os continentes ao vivo e a cores. Não vou entrar em detalhes nesse gráfico, que é fantástico. Isso é da Universidade de Nova York, em Buffalo, do Centro de Estudos Integrativos, que mostra várias coisas ao mesmo tempo. O gráfico tem uma linha do tempo que vai de 7.000 a.C. até o ano 2000, sendo que ele tem uma diferença de escala a partir de 1940, porque antes 1 centímetro representava 100 anos, e a partir de 1920, 1 centímetro representa 20 anos, e depois diminui ainda mais. O que é evidente, na linha cheia nós temos o desenvolvimento das comunicações, na linha pontilhada nós temos o desenvolvimento do transporte,
E na linha achuriada nós temos o desenvolvimento da população mundial. Vocês veem que a partir de 1900, se a escala do gráfico fosse mantida, nós teríamos basicamente uma linha reta. Ou seja, uma linha basicamente horizontal ao longo da história humana, batendo num paredão de uma linha reta pela evolução extraordinária do desenvolvimento tecnológico a partir de meados do século XIX. Isso permitiu as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente. Por isso, quando Abdu'l-Bahá chegou em Londres, pouco antes da sua primeira palestra pública, ele diz: o céu abençoou esse dia. Realmente, durante a história humana inteira, esse dia da vinda de Abdu'l-Bahá ao Ocidente foi preparado por Deus. E a Revolução Industrial foi a forma como Bahá'u'lláh decidiu unir o mundo. Através da tecnologia, forçando os homens a conviverem, aqueles que antes estavam separados, e por sua revelação, ensinando aos homens a irmandade e a fraternidade mundial. Então, nós podemos dizer que Abdu'l-Bahá era como um diamante dentro de uma caixa de joias. E foram as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente que mostraram esse diamante ao mundo. Antes ele era um diamante oculto, dentro de uma caixa. Com as viagens ao Ocidente, essa pedra preciosa do reino de Deus foi exposta ao mundo e conhecida. Abdu'l-Bahá, basicamente, tem 4 viagens. Ele fica por cerca de 1 ano no Egito, durante o ano de 1910. Depois ele faz uma primeira viagem à Europa, durante 5 meses, mais ou menos, e volta ao Egito. Depois ele faz uma viagem à América do Norte, quando ele fica quase 9 meses, no ano de 1912. E uma segunda viagem à Europa, quando ele volta da América, ele volta para a Europa e fica na Europa do final de 1912 até 1913, quando volta, então, ao Egito e depois à Terra Santa. Aqui nós vemos uma tentativa no mapa de colocar as principais rotas de Abdu'l-Bahá em 1911, na primeira viagem à Europa, e em 1912 e 13, na segunda viagem. Então, vocês veem em verde, ele vem do Egito, depois de quase 1 ano no Egito, e visita a França e o Reino Unido, basicamente. Depois ele vai aos Estados Unidos da América e Canadá, e regressa, na linha vermelha que vem da esquerda, regressa da América direto ao Reino Unido e faz as viagens que estão marcadas em vermelho, inclusive indo até a Hungria, antes de regressar à Terra Santa. Aqui nós vemos um mapa das viagens de Abdu'l-Bahá nos Estados Unidos e no Canadá, e eu coloquei em amarelo as datas em que Abdu'l-Bahá estava em cada uma das cidades marcadas. Eu espero que depois vocês possam dar uma olhada com mais calma nisso. Ele fica desde 11 de abril a 5 de dezembro de 1912 nos Estados Unidos, basicamente com uma pequena visita ao Canadá. Aqui peguei um calendário de 1911 e marquei no calendário aonde Abdu'l-Bahá estava em cada uma das datas durante a viagem dele à Europa, em 1911. Depois vocês dão uma olhadinha nisso também. Acho que é interessante a gente perceber. Aqui a segunda viagem à Europa, em 1912, e aqui também a segunda viagem à Europa, marcando os locais onde ele estava dentro do calendário. O senhor Baliuzi, mão da causa Hassan Baliuzi, no livro Abdu'l-Bahá, ele diz que quando Abdu'l-Bahá falou no City Temple, em Holborn, no bairro de Holborn, em Londres, ele aparecia pela primeira vez diante de uma audiência de qualquer lugar. Ele nunca havia dado uma palestra pública ou proferido um sermão.
quem acompanha as viagens de Abdu'l-Bahá e a intensa atividade de fala e de palestras e de sermões que ele deu, fica impressionado, porque parece que isso ele fez durante a vida toda e treinou para isso. No entanto, até chegar em Londres, aos 67 anos, ele jamais havia se dirigido ao público coletivamente. Toda a convivência de Abdu'l-Bahá era individual, com as pessoas em Aca e Haifa. Aqui nós vemos o exterior do City Temple, o templo do bairro da City, né, da cidade em Londres. A fachada só que permanece, porque o corpo, a nave da igreja foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essa é a fachada por onde Abdu'l-Bahá entrou e deu a sua primeira palestra em toda a sua vida. E iluminou o Ocidente com a sua luz, com o seu conhecimento, com a sua lucidez, com a sua santidade. Nesse templo cristão, lotado de pessoas, 3.000 pessoas, Abdu'l-Bahá disse: a dádiva de Deus a esta era iluminada é o conhecimento da unicidade da humanidade e a unicidade fundamental da religião. A guerra há de cessar entre as nações e, pela vontade de Deus, há de vir a suprema paz. O mundo será visto como um novo mundo e todos os homens viverão como irmãos. Deus é um, a humanidade é uma, os fundamentos da religião são um. Vamos adorá-lo e dar louvores por todos os seus grandes profetas e mensageiros, que manifestaram seu esplendor e glória. Que a bênção do Ser Eterno esteja convosco em toda a sua plenitude, que cada alma, de acordo com sua capacidade, possa obter copiosamente de sua fonte. Amém. Vejam a doçura, a sabedoria, o amor de Abdu'l-Bahá, terminando uma palestra numa igreja cristã com um amém. Eu já encontrei jovens bahais que eram proibidos pelos pais bahais de dizerem amém, porque isso era coisa de cristão. Imaginem, Abdu'l-Bahá utilizou amém. Ele dizia Nosso Senhor Jesus Cristo quando se referia ao Senhor Jesus. Na Bíblia, que estava no púlpito do City Temple, Abdu'l-Bahá escreveu com as próprias mãos: este livro é o sagrado livro de Deus, de inspiração celestial. É a Bíblia da salvação, o nobre evangelho. É o mistério do reino e sua luz. É a graça divina, o sinal da guia de Deus. Vejam a nobreza, a grandeza dessas palavras. Se não é para qualquer cristão adorar Abdu'l-Bahá como um irmão em fé. O Sr. Baliuzi comenta que nesse 68º ano, com saúde precária, Abdu'l-Bahá ingressou numa arena lotada e exigente para proclamar ao Ocidente cristão as verdades essenciais da fé de seu pai. Ele diz que, com esse discurso no City Temple, Abdu'l-Bahá abriu uma nova fase de seu ministério, a qual, em todos os aspectos, permanece ímpar. Ele falou um encontro após encontro. Ele recebeu dia após dia uma corrente de visitantes. Ele sentou pacientemente com repórteres da imprensa, ele conversou com os eminentes e os distinguidos. Ele buscou os pobres e despossuídos, e o seu amor foi-lhes dado abundantemente, assim como sua generosidade. Abdu'l-Bahá dava ajuda financeira, esmolas, gratificações vultosas, equivalentes a 10 euros, 50 reais, para funcionários dos hotéis, para os pobres da Bowery Mission, homens pobres de Nova York.
E ele se recusou a buscar os favores dos poderosos, dos grandes e dos ricos. Lady Bloomfield, que era da nobreza inglesa, tinha se oferecido para colocar Abdu'l-Bahá em contato pessoal com o rei. E Abdu'l-Bahá recusou. Ele disse que tinha vindo ao Ocidente para encontrar os pobres e despossuídos, e não os poderosos, porque isso poderia dar uma má impressão. Lady Bloomfield, uma das grandes retratistas, por assim dizer, das viagens de Abdu'l-Bahá no Ocidente, especialmente na Inglaterra, ela escreve: "Oh, esses peregrinos, estes convidados, estes visitantes, recordando aqueles dias, nossos ouvidos se enchem com o som de seus passos, enquanto chegavam de todos os países do mundo, todos os dias, ao longo do dia todo, uma corrente constante, uma procissão interminável." Abdu'l-Bahá, durante todos esses 3 anos de viagem, teve reuniões com indivíduos e plateias e audiências grandes, às vezes de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas ao mesmo tempo, de manhã, de tarde e de noite. Com exceção de breves períodos em que ele ficava adoentado, o tempo todo era ocupado com pessoas. Na igreja de São João de Westminster, em setembro de 1912, Abdu'l-Bahá diz: "Por isso os homens sempre foram ensinados e guiados pelos profetas de Deus. Os profetas de Deus são os mediadores de Deus." Vejam, no templo cristão, a coragem, a luz espiritual. Todos os profetas e mensageiros vêm do mesmo Espírito Santo e trazem a mensagem de Deus apropriada para a época em que aparecem. Neles há a mesma luz, e eles são idênticos uns aos outros. Quando, em Montreal, depois da primeira viagem à Europa, Abdu'l-Bahá comenta: "A Europa é um depósito de explosivos, aguardando uma fagulha. Todas as nações europeias estão no limite, e uma simples chama há de incendiar todo aquele continente." Isso foi em 1912. 2 anos depois, iniciava a Primeira Grande Guerra, que, em termos de mortandade, de carnificina, não teve igual. A nobreza, a nata da juventude dos países europeus foi para a guerra e morreu na guerra. Morreu nos campos de batalha, atoladas nas trincheiras cheias de lodo, rato e pestilência da Europa. Quando nos Estados Unidos, depois de horas em que ele estava falando para pessoas, tomou um trolley, um trenzinho elétrico, para as cataratas do Niágara, a pedido dos amigos. Ali comeu peras e uvas e caminhou no parque. Quando Abdu'l-Bahá viu as cataratas, ele recordou a queda d'água bem menor em Mazandarã, ao lado da qual Bahá'u'lláh gostava de armar sua tenda. Várias vezes durante as viagens de Abdu'l-Bahá, ele chorava de emoção ao ver a beleza da natureza. E ele comentava que Bahá'u'lláh havia passado a vida toda aprisionado, embora amasse a natureza de uma maneira especial. Quando em Buffalo, Nova York, os amigos imploraram que ele ficasse alguns dias para descansar. E ele respondeu: "Nem mesmo meio-dia é possível. Nós não temos tempo para passatempos. Precisamos permanecer ocupados com o nosso trabalho." Aqui cenas de Buffalo em 1912. Basicamente, toda a viagem de Abdu'l-Bahá na América do Norte e na Europa se deu pelos trens, né? Trens que haviam começado a existir só
30, 40 anos antes, como locomotivas semelhantes a essa aqui, que iam a 90 km por hora nos lugares onde podiam se deslocar bem. Os amigos comentam, novamente ele não aceitou na viagem as acomodações Pullman, que tinham leitos para viajar durante a noite, apesar do apelo dos amigos, dizendo que eles não deveriam depender de confortos materiais. Devemos fazer frente às agruras da viagem como soldados no caminho da verdade e não ser escravos do conforto e do bem-estar do corpo. Na noite seguinte, o pequeno grupo de 5 pessoas que acompanhava Abdu'l-Bahá aparentemente não sugeriu de novo, né, que fossem em acomodação Pullman. E, no entanto, nessa ocasião, Abdu'l-Bahá disse que deveriam reservar 6 leitos para aquela noite, pois a austeridade demais não era bom. Vejam, num dia ele ensina que não deve se buscar conforto, no dia seguinte ele ensina que tudo depende de moderação, como Baha'u'lláh ensina. As viagens de Abdu'l-Bahá, me parece, podem ser chamadas de um caleidoscópio divino. Vocês sabem o que é um caleidoscópio, não é? Aquela lente mágica cheia de espelhos e de filigranas, que à medida em que a gente gira, vai formando configurações infinitas. Assim são as viagens de Abdu'l-Bahá. Assim é cada encontro. Assim se colam um ao outro os eventos, as falas, as palestras, os comentários, as tiradas de Abdu'l-Bahá. Me parece, portanto, que as viagens dele são esse caleidoscópio divino, com essas imagens constantemente mudando, cambiantes, em que cada instante aparece uma faceta desse diamante que vai se revelando ao mundo. Amor, bondade, espiritualidade, algumas vezes facetas opostas, humor e seriedade, formalidade e informalidade, conciliação e confrontação, apreciação e repreensão. Tudo aparece durante essas viagens. Eu tentei aqui separar algumas pequenas coisas, meu Deus, indignas. Só espero que encoraje todos a tomar os livros que contam a história dessas viagens. Há tantos hoje em dia. Porque essas leituras curam a alma. Curam a alma. Então, vou aqui compartilhando com vocês pequenas visões desse caleidoscópio, de vários lugares, vários acontecimentos, coisas que sempre me chegaram muito ao coração. Em Londres, no apartamento de Lady Blomfield, Abdu'l-Bahá falou sobre Cristo e especialmente sobre Maria Madalena. E vejam, ele conta que Maria Madalena foi a Roma e procurou o imperador romano para interceder pelos judeus, porque Pôncio Pilatos estava perseguindo os judeus, porque ele se sentiu enganado pelos judeus a crucificar Jesus. E então, depois da morte de Jesus, percebendo o seu erro, ele começou a perseguir os cristãos. Maria Madalena vai a Roma e intercede pelos judeus. E ela diz a eles que os cristãos não queriam vingança. E ela implora ao imperador que envie ordens a Pilatos para cessar a perseguição aos judeus. E o imperador satisfez seu pedido. É muito interessante, não sei se vocês sabem, mas podem encontrar na internet. Existe um livro que foi ditado por Abdu'l-Bahá para Julia Thompson, que se chama Eu, Maria Madalena, que conta a história de Maria Madalena. Tem algum microfone aberto, eu acho. Uma outra história que acontece, tantas histórias que Lady Blomfield registra, diz que, enquanto estavam conversando, se escuta uma voz de um homem na porta. Era o filho de um sacerdote vindo do interior da Inglaterra, mas que ele tinha uma aparência que parecia um vagabundo. E era um homem que
dormia na rua, às margens do rio Tâmisa. Ele tinha caminhado 30 milhas, cerca de 50 quilômetros a pé. Claro, caminhado de outro jeito não dá, né? Caminhado é a pé, né? Ele tinha caminhado durante várias horas para chegar à presença de Abdu'l-Bahá. E ele conta o que aconteceu. Conta Lady Blomfield. O homem foi levado para a sala de jantar, recebeu comida e, depois de descansar um pouco, disse: na noite passada, decidi pôr fim à minha vida fútil e odiosa, inútil para Deus e para o homem. Em uma pequena cidade do interior ontem, enquanto fazia o que pretendia ser meu último passeio, vi um rosto na vitrine de uma banca de jornal. Fiquei olhando para o rosto, como se estivesse enraizado no lugar. Ele parecia falar comigo e me chamar para junto dele. Li no jornal que ele está aqui, nessa casa. E eu disse a mim mesmo, se houver esse personagem na Terra, assumirei novamente o fardo da minha vida. Diga-lhe, ele está aqui, ele vai me ver, mesmo eu. Lady Blomfield diz, claro que ele vai ver você. Nesse momento, Abdu'l-Bahá abriu a porta e, estendendo as mãos como se fosse para um amigo querido, por quem ele esperava. Muito bem-vindo. Estou muito satisfeito por você ter vindo. Sente-se. Tremendo, o pobre afundou-se em uma cadeira ao lado do mestre. Alegra-te, alegra-te. Não fiques cheio de tristeza, encorajou o mestre. Embora sejas pobre, podes ser rico no reino de Deus. Abdu'l-Bahá pronunciou essas e outras palavras de conforto, força e cura. A nuvem de miséria do homem parecia se dissipar no calor da presença amorosa do mestre. Antes de partir, o homem disse que ia trabalhar na roça e que, depois de economizar algum dinheiro, ia comprar um terreno para plantar violetas para vender no mercado. Há uma outra história que mais adiante compartilho com vocês, também extraordinária, em que uma pessoa, vendo o rosto de Abdu'l-Bahá, apenas o rosto impresso num jornal, tem a vida transformada. Tem a vida absolutamente transformada. Um dos relatos mais impressionantes, na minha consideração, das viagens de Abdu'l-Bahá, se dá nos Estados Unidos da América. Aqui nós vemos Mirza Mahmud Zarqani, que foi o principal relator das viagens de Abdu'l-Bahá no Ocidente, né? O diário de Mirza Mahmud é a principal fonte que nós temos, junto com Lady Blomfield e alguns outros amigos, mas ele anotava todos os acontecimentos das viagens no Ocidente. Junto com Mirza Mahmud, dentro da pequeno grupo de orientais que acompanhava Abdu'l-Bahá, estava também o Dr. Amin Farid, na fotografia menor. O Dr. Farid era parente de Abdu'l-Bahá, ele era sobrinho de Abdu'l-Bahá, ele era filho da irmã de Monireh Khanum, a esposa de Abdu'l-Bahá. O pai dele, um Bahá'í destacado, que havia trazido os restos mortais do Bab, do Iraque, para a Terra Santa. Mas o Dr. Farid era uma pessoa sem escrúpulos, era um homem de alma negra, cobiçoso. Abdu'l-Bahá havia
pago os estudos dele nos Estados Unidos. Ele havia se formado em medicina nos Estados Unidos. E Abdu'l-Bahá o havia escolhido para ir junto na viagem como intérprete. Então, basicamente, em todas as palestras de Abdu'l-Bahá na América do Norte, o Dr. Farid estava junto, como papagaio de pirata, né? Como a gente chama. Abdu'l-Bahá havia proibido qualquer solicitação de fundos aos Bahás ocidentais. Todas as viagens de Abdu'l-Bahá no Ocidente foram sustentadas financeiramente pelos amigos Bahás iranianos. No entanto, o Dr. Farid ia secretamente, sigilosamente, aos Bahás endinheirados. Havia, na época, Bahás muito ricos, milionários, como a senhora Hearst, esposa de um senador americano e mãe do magnata dos jornais, né? Randolph Hearst. E ele pedia dinheiro. Dizia que Abdu'l-Bahá estava necessitando de fundos, mas não tinha coragem de pedir. Então, que ele estava intermediando essa solicitação. Ele roubou o selo de Abdu'l-Bahá e colocava o selo de Abdu'l-Bahá nos recibos que ele dava para as contribuições. Ora, Mirza Mahmud estava do lado deles o tempo todo. E ele viu o que estava acontecendo. Ele ficou quase louco. Abdu'l-Bahá não mostrava nada, nenhum sinal. Então Mahmud conta que um dia, uma noite, no meio da noite, na calada da noite, ele decidiu acabar com a vida do Dr. Farid. Ele diz, não é possível, esse homem está destruindo a fé de Baha'u'lláh, esse homem está destruindo a imagem de Abdu'l-Bahá. Ele decidiu acabar com o Dr. Farid. Estavam todos no mesmo hotel. Ele disse que então, no meio da noite, ele abre a porta do seu quarto, para ir para o quarto do Dr. Farid, e Abdu'l-Bahá está plantado no corredor, na frente da porta. Seríssimo, com um olhar seríssimo. Abdu'l-Bahá faz um gesto com a mão e Mirza Mahmud se sente como que jogado para trás e cai sentado na cama. Abdu'l-Bahá entra e fecha a porta atrás de si. E começa a caminhar de um lado ao outro do quarto, sem dizer nada. Seríssimo. Depois de um longo tempo, Mahmud diz que Abdu'l-Bahá para, olha para ele com severidade extrema e diz, tu achas que Abdu'l-Bahá não vê? E começa a caminhar de novo, de um lado para o outro. Mahmud diz que por minutos incalculáveis, uma eternidade. E daí Abdu'l-Bahá para de novo, outra vez olha para ele seriamente e diz, tu achas que Abdu'l-Bahá não sabe punir? Mahmud diz que então cai no choro e diz, mas então, Abdu'l-Bahá, por que permite a esse homem fazer o que ele faz? Ele está enodoando a causa mais sagrada. Ele está jogando má fama sobre o nome sagrado de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá diz a ele, Abdu'l-Bahá oculta os pecados dos homens para que talvez eles possam se arrepender e voltar. No final das contas, Dr. Farid se tornou rompedor, assim como seu pai. Não conseguiu levar muitos Bahás junto. Mas quando terminou a viagem de Abdu'l-Bahá na América do Norte, Abdu'l-Bahá não o levou para a segunda viagem na Europa. Ele caiu em desgraça. Quando, na Califórnia, o outro lado dos Estados Unidos, nós temos Mirza Mahmud contando. O mestre foi ao parque público à tarde, era o Parque Golden Gate.
e o apreciou muito, especialmente quando foi perto do lago e viu os restos de alguns pilares de mármore que sobraram da destruição causada pelo grande terremoto de 1906. Estávamos agora 6 anos depois do terremoto. Abdu'l-Bahá observou: o mundo e sua condição mudarão a tal ponto, e a causa Bahá'í prevalecerá a tal ponto, que nada além de uns restos, como esses pilares, permanecerão da ordem anterior. Em Stuttgart, na Alemanha, Abdu'l-Bahá estava junto com os Bahá'ís, caminhando na calçada, quando, de repente, ele se desgarrou do grupo, atravessou a rua sozinho e foi de encontro a uma senhora que carregava uma criança no colo. Os Bahá'ís ficaram observando e Abdu'l-Bahá fazia carinho na criança e, aparentemente, conversava com a senhora. Depois de alguns minutos, ele voltou com lágrimas nos olhos. Os amigos foram tentar entender o que tinha acontecido e perceberam que a criança que a senhora carregava no colo tinha síndrome de Down. Era uma criança especial. E Abdu'l-Bahá então diz a eles: quando essas criaturas entram no mundo espiritual, Deus pergunta a eles: como minha criação te tratou? Na Sociedade Teosófica, em Londres, Abdu'l-Bahá fala de Buda. E ele conta essa linda história. Buda tinha discípulos e desejava enviá-los para o mundo afora, para ensinarem. Então lhes fez perguntas para saber se estavam preparados, como ele queria. Quando fordes ao Oriente e ao Ocidente e as pessoas vos fecharem suas portas e se recusarem a falar convosco, o que fareis? Disse-lhes o Buda. Seremos muito gratos por não nos causarem dano, os discípulos responderam. E se vos causarem dano e vos motejarem, ridicularizarem, o que fareis? Seremos muito gratos por não nos darem tratamento pior. E se vos lançarem na prisão, ainda seremos gratos por não nos matarem. E se vos matarem, perguntou o mestre pela última vez, ainda assim seremos gratos por fazerem de nós mártires. Que destino mais glorioso do que este, morrer pela glória de Deus? Disseram os discípulos. Muito bem, disse o Buda. Assim relatou Abdu'l-Bahá, para depois, em várias ocasiões, falar também do desprendimento dos discípulos de Jesus e do abandono do ego. Numa ocasião hilária, lembram? Nós estamos falando de um caleidoscópio divino, de incontáveis cenas, de incontáveis fatos, de incontáveis nuances. A época que Abdu'l-Bahá estava em Londres era o grande momento das suffragettes, aquelas mulheres que lutavam pelo direito de voto. Imagina, as mulheres não tinham direito de voto. Em alguns países, inclusive a Suíça, só na década de 50 do século XX é que elas obtiveram direito de voto. E, na época, essas mulheres faziam um movimento muito radical, muitas vezes atacadas pela polícia. Sr. Baliuzi relata, quando aquela mais famosa de todas as suffragettes, a senhora Pankhurst, visitou Abdu'l-Bahá e se referiu a ele como um profeta, ele disse com um amplo sorriso: "Oh, não, eu sou um homem como você." Um outro acontecimento extraordinário acontecido nos Estados Unidos,
relata-se que Abdu'l-Bahá estava escrevendo e os amigos estavam preocupados porque ele tinha que pegar um trem e já era hora de sair, porque o trem já havia chegado. Ele olha para os amigos e diz: há coisas mais importantes que trens. E continuou escrevendo. Lady Bloomfield então relata: de repente, com pressa e sem fôlego, entrou um homem com uma bela guirlanda de flores brancas na mão. Curvando-se diante do mestre, disse: em nome dos discípulos de Zoroastro, o puro, saúdo-vos como o prometido Shah Bahram. O homem então colocou a coroa em Abdu'l-Bahá e começou a ungir cada um dos amigos surpresos que ali estavam presentes com um óleo precioso que cheirava a rosas frescas. Após essa cerimônia curta, mas impressionante, Abdu'l-Bahá removeu cuidadosamente a guirlanda e foi para o trem. Lady Bloomfield diz: tínhamos testemunhado um ato solene no drama sagrado e misterioso do mundo. Uma outra história extraordinária, essa agora acontecida em Nova York, relatada pela querida Julie Thompson, uma das artistas barrais, que nem o nosso querido Alberto, que está no Brasil e que pinta também. E ela relata um fato extraordinário. Confesso que, primeira vez que eu li o relato, eu pensei que tinha um erro de tradução. Eu pensei, não é possível que Abdu'l-Bahá tenha dito isso. Depois vi o relato em várias fontes e vi que era isso mesmo. E confesso que eu não conseguia compreender o que é confiar em Deus, se é que eu entendo, mas eu não compreendia tanto o que é confiar em Deus antes dessa passagem. Julia Thompson comenta: a senhora Buckton já tinha chegado àquela hora, e uma sofrida pequena, jovem, frágil e judia. Ela estava toda de preto, e sua pequena face estava carregada de pesar. Eu estivera na cozinha com Lua Getzinger. Quando ouvi a voz do mestre, corri para o vestíbulo, e dali pude vê-lo sentar-se à janela. A pobre, triste garota à direita do mestre, e Alice Buckton à sua esquerda. Como um deus, ele dominava a cena. A luz do sol entrava pela janela. Seus mantos e turbante branco cintilavam com ele. Os fortes sulcos de sua face, jogados em alto relevo por massas de sombra. A pequena jovem judia estava chorando. Não sofras, não sofras, ele dizia. Ele praticamente não se mexia e penso que ele a estava acalmando. Mas meu irmão está aprisionado há 3 anos, dizia ela. E não foi justo colocá-lo na prisão, não foi sua culpa o que ele fez. Ele foi fraco e outras pessoas o forçaram. Ele tem de servir mais 4 anos. Meu pai e minha mãe estão sempre deprimidos. Meu cunhado recém faleceu e ele era quem nos sustentava. Agora não temos nem isso. Precisas confiar em Deus, disse o mestre. Mas quanto mais eu confio, pior as coisas ficam, ela soluçava. E aqui que eu achei que tinha erro de tradução, porque Abdu'l-Bahá diz a ela: tu nunca confiaste. Imagina! Ela diz que confia em Deus, e Abdu'l-Bahá diz a ela: tu nunca confiaste. E ela diz: mas minha mãe está todo o tempo lendo os salmos. Ela não merece que Deus a abandone. Eu também leio os salmos, o 91 e o 23, todas as noites antes de dormir. E eu também oro. E Abdu'l-Bahá diz: orar não é ler salmos. Orar é confiar em Deus e ser submisso a Ele em todas as coisas. Tu deves ser paciente e aceitar a vontade de Deus. Então as coisas vão mudar para ti. Vejam, confiar em Deus não é esperar que aconteça o que nós esperamos, mas é acolher de boa vontade
qualquer coisa que aconteça. E uma vez que a alma se rende em confiança a Deus, então as coisas começam a mudar, porque daí a alma aprendeu a lição. Antes disso não aprendeu. E como Abdu'l-Bahá ensina, quando não se aprende uma lição espiritual, a provação volta e cada vez mais forte. Então Abdu'l-Bahá diz: coloca teus pais e teu irmão nas mãos de Deus. Confia em Deus e ama sua vontade. Os barcos fortes não são conquistados pelo mar. Eles montam as ondas. Agora, sê um barco forte, não um naufragado. É impressionante. É absolutamente impressionante. Em Nova York, Abdu'l-Bahá também encontra em uma reunião um grande magnata dos armamentos, o Sr. Hudson Maxim. E quando esse senhor entra na conversação, é dito que o diálogo toma um rumo diferente. Abdu'l-Bahá se dirige a esse homem e diz: bem-vindo, bem-vindo, muito bem-vindo. O Sr. Maxim então diz: entendo que você é o mensageiro da paz para esse país. Qual sua opinião sobre a guerra moderna? Abdu'l-Bahá: tudo que evita a guerra é bom. Sr. Maxim: hoje em dia, menos homens morrem na guerra em um ano do que morrem em nossas indústrias por causa de acidentes evitáveis. E Abdu'l-Bahá: a guerra é o acidente mais evitável. É absolutamente genial. É absolutamente genial. Não vou ler todo o texto aqui para vocês, porque o tempo corre. Lady Bloomfield relata em Paris o que aconteceu. Numa tarde, um grupo de cristãos fanáticos foi à presença de Abdu'l-Bahá. Em geral, os cristãos receberam muito bem Abdu'l-Bahá, especialmente na Inglaterra. Sacerdotes convidavam Abdu'l-Bahá para dar palestras nas suas igrejas, para suas congregações, como nós vimos no City Temple, primeira palestra de Abdu'l-Bahá no Ocidente, dentro de uma igreja. Mas nessa ocasião, em Paris, um grupo de cristãos fanáticos. E Lady Bloomfield diz que eles falavam palavras de fanatismo, de intolerância, de pura crueldade, em amarga condenação de todos os que não aceitavam seu próprio dogma. Abdu'l-Bahá ficou extremamente triste com essa entrevista e ficou cansado, tremendamente cansado. Depois que eles deixaram a presença de Abdu'l-Bahá, quando ele se referiu a essa visita, havia em seu olhar, em seus olhos, um olhar como se a piedade amorosa se misturasse com a desaprovação profunda. E ele diz: Jesus Cristo é o Senhor da compaixão, e esses homens se chamam pelo seu nome. Jesus tem vergonha deles. Ele estremeceu, como se tivesse frio, estreitando o abá ao seu redor, com um gesto como se repudiasse severamente a desencaminhada visão dos visitantes. Um outro acontecimento também relatado por Lady Bloomfield, belíssimo, docíssimo, terníssimo. Ela diz: duas senhoras da Escócia estavam no apartamento dela, que nós vemos o edifício onde Lady Bloomfield tinha um nobre apartamento, é um dos endereços mais nobres de Londres, mais caros de Londres. Lady Bloomfield era casada com um eminente arquiteto que era filho do bispo de Londres, filho do bispo de Londres. Imaginem a elevação dessa família. E nesse apartamento, Lady Bloomfield conta: duas senhoras da Escócia, encantadas por ter sido aceito o seu pedido de visitar o mestre uma noite, enquanto ele estava em Londres, foram calorosamente recebidas por Abdu'l-Bahá. Como elas desfrutavam poder ter esses momentos tão íntimos. Meia hora se passou em sua presença calorosa, quando, de repente, elas se viram cheias de consternação.
Um repórter agressivo entrou no meio deles e se sentou. Ele queria informações sobre o mestre. Seus modos tagarelas e indelicados deixaram a senhora sem palavras. Tal intrusão poderia estragar aquela noite preciosa. Então, para surpresa delas, Abdul-Bahá se levantou e, acenando ao repórter para segui-lo, guiou o caminho para o seu quarto. As senhoras realmente se haviam livrado do intruso, mas também haviam perdido Abdul-Bahá. O que eles deveriam fazer? Em pouco tempo, a anfitriã, Lady Blomfield, foi até o secretário do mestre e pediu que ele fosse informado que as senhoras com quem o encontro havia sido marcado estão aguardando o prazer de sua presença. Em breve, animadas palavras de despedidas foram ouvidas. Então o mestre voltou, parando na porta. Sério, ele olhou para cada uma e disse: vocês estavam deixando aquele pobre homem desconfortável, desejando tão fortemente sua ausência. Eu o levei embora para que ele se sentisse alegre. Earl Redman conta que as demandas das visitas de Abdul-Bahá em Londres eram tantas que os ingleses, os Bahás ingleses, tiveram que organizar uma agenda oficial de visitas. Então, as pessoas solicitavam ter entrevista com Abdul-Bahá e isso era agendado. Um dia, uma mulher apareceu na porta e perguntou se ela poderia ver Abdul-Bahá. Quando questionada se tinha uma entrevista agendada, ela admitiu que não. No que foi prontamente informada: sinto muito, mas ele está ocupado agora com pessoas muito importantes e não pode ser incomodado. Tristemente, a mulher se afastou devagar, mas antes que pudesse chegar ao pé da escada, um mensageiro da parte de Abdul-Bahá saiu correndo e disse, sem fôlego: ele deseja ver você, volte. Da casa veio a voz poderosa do mestre: um coração foi ferido. Rápido, rápido, tragam-na para mim. Também é relatado que ele tinha deixado ordens para que ninguém fosse recusado de vir à presença dele. Mas uma pessoa tinha procurado a presença dele 2 vezes e, no entanto, por algum descuido, alguma falha, foi impedido de ver Abdul-Bahá. Então escreveu uma carta muito comovente, dizendo que estava se sentindo rejeitado por não ter sido aceito na presença de Abdul-Bahá. Essa carta foi traduzida para Abdul-Bahá. Logo depois que o intérprete terminou de traduzir a carta, Abdul-Bahá vestiu o manto, se voltou em direção à porta e disse com uma expressão de tristeza indizível: um amigo meu foi martirizado e estou muito pesaroso. Vou sair sozinho. E desceu os degraus. Esse relato de Lady Blomfield em Paris é tão impressionante quanto aquele do filho do sacerdote que deixou de se suicidar porque viu a foto de Abdul-Bahá. Dois dias antes de findar a estada de Abdul-Bahá em Paris, uma mulher ingressou apressada na reunião na Avenida de Camões. Essa Avenida de Camões é, na verdade, chama Avenida de Camões, mas é uma ruazinha sem saída. No fim da ruazinha tem uma balaustrada e uma escadaria, onde tem um busto de Camões. Dali dá para ver a Torre Eiffel. E essa senhora disse: oh, como estou feliz por chegar a tempo. Preciso contar-lhes o espantoso motivo de minha apressada viagem da América para cá. A mulher era uma americana que estava chegando em Paris.
E ela conta, um dia, minha filhinha me surpreendeu ao dizer, mamãe, se o querido Senhor Jesus estivesse no mundo agora, o que você faria? Meu amor, respondi, eu tomaria o primeiro trem e iria para junto dele tão rápido quanto eu pudesse. Bem, mamãe, ela afirmou, ele está no mundo. Senti um grande temor se apoderar de mim enquanto minha pequenina falava. O que você quer dizer, minha querida? Como você sabe? Eu disse. Ele mesmo me falou, ela respondeu. Então é claro que ele está no mundo. Muito maravilhada, pensei. Será isso uma mensagem sagrada que me está sendo dada pela boca da minha pequenina? E orei para que isso me fosse esclarecido. No dia seguinte, a menininha, disse insistentemente, e como se não pudesse compreender que a mãe não tinha se mexido ainda, mamãe querida, por que você não foi ver o Senhor Jesus? Ele já me disse 2 vezes que ele realmente está aqui no mundo. Amorzinho, argumentei. Mamãe não sabe onde ele está, como ela poderia encontrá-lo? Veremos, mamãe, ela disse. Veremos. Naturalmente, eu estava perturbada. Na mesma tarde, saindo para dar um passeio com minha filha, ela de repente parou e gritou: lá está ele! Aí está ele! Ela tremia de empolgação e apontava para a vitrine de uma loja de revistas, onde havia uma foto de Abdu'l-Bahá. Comprei o jornal, encontrei esse endereço de Paris. Peguei um barco naquela mesma noite e aqui estou. É absolutamente impressionante. É absolutamente impressionante. São os mistérios do reino. Lady Bloomfield comenta que era grande o efeito de Abdu'l-Bahá sobre as crianças. E que, em uma ocasião, uma menina sussurrou: olha, aquele é Jesus quando ele era velho. É excelente, porque, claro, os cristãos sempre têm as imagens de Jesus jovem, não é? E ela diz que Abdu'l-Bahá era Jesus quando ele era velho. É absolutamente fantástico. Queria fazer um pequeno interregno agora sobre uma consideração da relação entre o mundo material e espiritual, porque isso lança a luz sobre o significado das viagens de Abdu'l-Bahá no Ocidente. Eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de tempo. Fernando, como é que a gente está de tempo, querido? Que eu estou perdido aqui. Íamos entrar agora nas perguntas e respostas, mas à vontade, Luiz. Se quiser terminar nos próximos 10 minutos, depois abrimos para as perguntas. Certo. Impossível nos próximos 10, mas tudo bem. Deixa eu fazer uma corrida total aqui. Abdu'l-Bahá nos esclarece que o reino espiritual, o mundo espiritual, não é outro lugar. Abdu'l-Bahá diz que o reino espiritual está dentro desse mundo. Depois vocês leem os textos. Tá? Então, ele diz que o reino espiritual é transcendente no tempo e no espaço. Mas, com relação a lugar, ele diz não é outro lugar. E daí ele dá exemplo de que tudo é um mundo único e que as almas vão para o mundo espiritual, mas essas almas estão apenas em um outro estado, num outro grau. Ele dá como exemplo que o mineral, o vegetal e o animal convivem num mesmo lugar, mas o mineral está inconsciente do vegetal, o vegetal inconsciente do animal e o animal inconsciente do mundo humano. Da mesma maneira, ele diz, os habitantes da Terra não têm a mínima consciência do mundo do reino e negam-lhe a existência. No entanto, a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico é absoluta, constante, extraordinária.
Bahá'u'lláh diz: atesto por aquele que me fez revelar o que lhe aprovesse. Sois mais conhecidos aos habitantes do reino nas alturas do que a vós mesmos. Sois mais conhecidos aos habitantes do reino nas alturas do que a vós mesmos. Pensais vós serem vãs e vazias essas palavras? Oxalá tivesseis o poder de perceber as coisas que vosso Senhor, o Todo Misericordioso, percebe. O mundo espiritual contempla o mundo material, assim como nós contemplamos os animais, as plantas e os minerais, e eles não têm consciência de nós. Os habitantes do mundo espiritual, os anjos do mundo espiritual, nos veem, intercedem, influenciam as vidas aqui nessa terra. Então, existem mistérios do espírito no mundo material. Shakespeare, no Hamlet, no extraordinário Hamlet, tem Hamlet dizendo para o seu amigo Horácio: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar tua filosofia. Quando ambos se defrontam com o fantasma do pai assassinado de Hamlet, o rei da Dinamarca. Bahá'u'lláh diz claramente no Actas: não descartamos os recursos aos meios materiais. Antes, nós o confirmamos. Ou seja, Deus deseja realizar sua obra através de meios materiais também. Não é apenas através de meios espirituais. A influência do espírito na matéria, a influência do reino espiritual no reino material é permanente e constante. Bahá'u'lláh diz: se alguém recluso em seus aposentos recitar os versículos revelados por Deus, os anjos disseminadores do Todo-Poderoso difundirão por toda parte a fragrância das palavras emanadas de seus lábios. Ou seja, quando uma pessoa recita os versículos revelados por Deus, há anjos especializados em disseminar essas fragrâncias. E Bahá'u'lláh diz que essa disseminação vai fazer vibrar o coração de todo homem justo. Vejam a misteriosa relação entre o ato material e o milagre espiritual transcendente. Abdu'l-Bahá, ainda falando sobre essa relação entre o espiritual e o material, ele diz em Paris: algumas pessoas se vangloriam de seus pensamentos nobres, mas se esses pensamentos nunca atingirem o plano da ação, permanecem inúteis. A força do pensamento depende de sua manifestação em ação. É o espiritual e o material em reunião. Abdu'l-Bahá diz: Deus é minha testemunha. Se uma pessoa respira apenas uma vez em um estado de abnegação completa, isso dará frutos, mesmo que seja depois de 1000 anos. A respiração material em estado de abnegação produz frutos. Bahá'u'lláh diz: um só ato reto é dotado de uma potência suficiente para elevar o pó e fazê-lo passar além do céu dos céus. Vejam, se um só ato reto é dotado de uma potência capaz de fazer o pó ascender além do céu dos céus, imaginem as viagens de Abdu'l-Bahá, plenas de atos retos, plenas de respiração abnegada. Cada instante, cada batimento do coração de Abdu'l-Bahá era de abnegação, de esquecimento de si completo. Imaginem a influência disso no mundo material. O guardião nos diz: as hostes do céu permanecem em posição entre o céu e a terra, apenas esperando, pacientes, para o Bahá'í se levantar com pura devoção e consagração, a fim de ensinar a causa de Deus, quando então, de imediato, lhe assistirão e ajudarão. Vejam, o mundo espiritual depende da nossa ação nesse mundo material para que as bênçãos espirituais possam ser difundidas nesse mundo, pela recitação da palavra de Deus, pela respiração abnegada, pelo serviço à causa de Deus. Então o mundo espiritual se conecta. E o guardião diz: quem deseja atingir a imortalidade, que se levante e erga
o chamado divino. Abdu'l-Bahá conta uma história interessante. Ele diz que havia uma caravana com centenas de camelos, guiada por um guia de caravanas, que sabia o caminho. Sem ele, todos se perderiam no deserto. E, de repente, de trás de uma duna, vem um velhinho com a bengala, dificilmente, caminhando com dificuldade, se para no caminho da caravana, faz um sinal. O chefe da caravana manda todos pararem, e o velhinho diz a ele: eu quero que vocês depositem metade da carga de vocês aqui, e depois podem seguir. O líder da caravana ordena a todos que depositem metade da carga do que levam no chão, no deserto. Todo mundo fica revoltado, mas ele diz que se não o fizerem, ele não vai guiar a caravana, e daí eles estariam perdidos no deserto. Então fazem de contragosto aquilo e vão adiante. Quando chegam num oásis, todos querem matar o guia da caravana. E dizem: por que tu fizeste aquilo? 2 de nós, um de nós, metade de um de nós, daria um tapa naquele velho e ele cairia no chão. Por que tu nos fizeste nos desfazer de metade da nossa riqueza? E o guia da caravana diz: vocês não sabem. Atrás daquela duna havia mais de 200 facínoras, ladrões sanguinários. E qualquer coisa que acontecesse com o velho seria a morte de todos nós. Assim são as hostes celestiais. Elas estão escondidas atrás da duna. E nós somos os velhinhos. Mas na hora que nós nos paramos e nos levantamos para fazer a obra de Deus, o mundo obedece, porque as hostes são poderosas. Numa outra analogia interessante, diz que um elefante e uma formiguinha iam caminhando na estrada. E, de repente, a formiguinha olha para trás e diz para o elefante: puxa, olha só que poeirama nós estamos fazendo. Nós somos assim, somos formiguinhas, mas os elefantes das hostes celestiais nos acompanham. Por isso, o barulho que a gente faz. Os Bahais fazem muito barulho. Então, imagine o efeito espiritual das viagens de Abdu'l-Bahá, já que o mundo material depende do movimento no mundo da matéria para que as bênçãos se manifestem. Baha'u'lláh diz: o próprio movimento de lugar em lugar, quando empreendido por amor a Deus, tem sempre exercido e pode agora exercer sua influência no mundo. Simples movimento. Baha'u'lláh, nos livros do passado, foi anotado e inscrito o grau daqueles que viajaram por toda parte a fim de guiarem os servos de Deus. Então, o fato de nos deslocarmos de um lugar para o outro, as viagens de Abdu'l-Bahá, do ser mais puro na face da Terra, tem um efeito extraordinário que nós não podemos calcular. Vejam os deslocamentos por causa da causa de Deus. O Talmud diz que há um caminho longo que é curto e um caminho curto que é longo. Abdu'l-Bahá fez um caminho longo que parece curto. Nós não conseguimos... Estamos tentando falar dele em 1 hora. É um caminho longo e a gente resume ele de uma maneira brutal. E há caminhos curtos que são longos, como o Êxodo, que poderia ter sido feito em 1 semana e levou 40 anos para ser realizado. Aqui vocês veem uma comparação entre o deslocamento de Abraão, de Ur, na Caldeia, até a Terra Prometida e o Egito, comparado com o exílio de Baha'u'lláh, de Teherã para Aca. E nós vamos ver essa comparação do exílio de Baha'u'lláh com os demais manifestantes de Deus. Aqui, então, comparado com Abraão. Aqui, o exílio de Baha'u'lláh comparado com o deslocamento de Moisés, tirando os judeus do cativeiro no Egito e levando para a Terra Santa. 40 anos levou aquele trajetozinho. Comparado com Jesus, então, é impressionante. Jesus basicamente viveu só na Galileia e foi até Jerusalém.
em pontilhado amarelo, nós vemos o relato da Bíblia de quando José e Maria saíram da Palestina e foram para o Egito fugindo da carnificina feita por Herodes, da morte dos inocentes. Aqui nós vemos as viagens de Pedro e Paulo, realizadas por amor a Jesus, chegando até Roma, comparadas com o exílio de Bahá'u'lláh novamente. Aqui nós vemos as missões e campanhas de Muhammad, comparados com o exílio de Bahá'u'lláh. Em resumo, nós temos aqui os deslocamentos de Abraão, de Moisés, de Jesus, de Muhammad, comparado ao deslocamento de Bahá'u'lláh. E agora, a magnitude das viagens de Abdu'l-Bahá. Vejam o que Abdu'l-Bahá fez. Percorreu esses caminhos imensos 2 vezes. Não há comparação na história humana para os deslocamentos de Abdu'l-Bahá. E como nós vimos no início, se não fosse a transformação radical que Deus fez no desenvolvimento humano, essas viagens não teriam sido possíveis. Deus preparou o caminho para as viagens de Abdu'l-Bahá e ele ofereceu o fim da sua vida a elas. Basicamente é isso. Agora, no restante, haveria mais algumas histórias que eu separei desse caleidoscópio, de novo, que nos mostra essa fascinante, extraordinária, infinita revelação dos vários aspectos desse diamante que era oculto e que se tornou manifesto nas viagens ao Ocidente. Mas como o tempo já foi, eu deixo depois para vocês darem uma lidazinha nesses relatos que continuam de várias partes dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, de vários lugares, e que estão aqui na tentativa de colocar algumas imagens junto a esses pequenos relatos. Aqui Thornton Chase, o primeiro Bahá'í do mundo ocidental que Abdu'l-Bahá visitou. Thornton Chase faleceu poucos dias antes de Abdu'l-Bahá chegar na Califórnia. E daí Abdu'l-Bahá, que pretendia ficar só em São Francisco, visitou Los Angeles, simplesmente para prestar uma homenagem ao túmulo de Thornton Chase. Quando ele chegou no cemitério, um grande, enorme cemitério, ele foi direto ao túmulo de Thornton Chase sem que ninguém o guiasse. Bom, então, esses são outros relatozinhos, tentando mostrar imagens desses lugares, dos salões, dos prédios onde Abdu'l-Bahá viveu. Um relato muito engraçado do senhor Stanwood Cobb, de quando o pai dele estava na presença de Abdu'l-Bahá e só o pai dele falava. Ele ficou chocado. Por mais de meia hora, só o pai dele falava. E depois, quando o pai se despede de Abdu'l-Bahá, o pai diz que estava encantado com Abdu'l-Bahá e com a sabedoria dele. Bahá'u'lláh fala sobre isso. Como Abdu'l-Bahá sabia escutar. Vejam o que Hadi Mirza Hyder Ali diz. Palavras de Bahá'u'lláh. Considera a maneira como o mestre ensina as pessoas. Ele ouve com atenção as conversas mais vazias e sem sentido. Ele escuta tão atentamente que a pessoa que fala diz a si mesma, ele está tentando aprender comigo. Então o mestre gradualmente e com muito cuidado, por meios que a outra pessoa não percebe, coloca-a no caminho certo e dota-a de um novo poder de compreensão. Há vários relatos em relação a isso. O senhor Edward Kinney pergunta a Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá, você sabe tudo? E Abdu'l-Bahá diz, não, eu não sei tudo. Mas quando preciso saber de algo, isso é apresentado diante de mim. Enfim. Quando um jovem perguntou a Abdu'l-Bahá em que escola ele havia aprendido sua filosofia, Abdu'l-Bahá respondeu, na mesma escola onde Cristo a aprendeu.
Ai, ai. Enfim, esse aqui é o último discurso de Abdu'l-Bahá, em que ele me diz como deseja que os Baha'is sejam. E ele faz uma ênfase enorme em não ver os erros dos outros, em não nos queixar dos outros, em ser absolutamente misericordiosos uns com os outros. E nós vivemos num tempo em que podemos olhar para trás, podemos olhar fotografias, podemos ler relatos, podemos abrir livros e nos encantar com esse caleidoscópio divino, infinito, de imagens, de emoções, de significados, de ensinamentos. E que estamos podendo ver o santuário de Abdu'l-Bahá nascer das poeiras do deserto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca pensei que eu ia ver isso em vida. Queridos, é isso. É isso. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado mesmo. Eu estou vendo aqui que tem muitas reações. E eu vou deixar. Vocês têm a capacidade de colocar o vosso microfone ativo. Então, se tiverem alguma pergunta para o Luiz, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e perguntar diretamente, ou se tiverem, talvez colocar no chat, também podem colocar as perguntas que eu posso ler e perguntar para o Luiz diretamente. Ou se quiserem só para agradecer também a ele, fiquem à vontade. Eu é que tenho que agradecer. Eu é que tenho que agradecer. Eu vejo que Dona Guita está aqui, linda. Cibele, meu Deus. Há brasileiros também que falam português. Há brasileiros que falam português. Olha só. Eu queria agradecer. Faz tanto tempo que eu não escuto, não A Neri, querida, que saudade. do Luiz. E, como sempre, esse dom que ele tem de nos levar junto com as suas emoções na história que está contando. Não sei se conseguem ouvir bem o meu som. Sim, sim, querida, sim. Muito obrigada, encheu meu coração de alegria. Vou rever esse PDF que você vai disponibilizar com muito carinho, com muito cuidado. Uma investigação belíssima das viagens de Abdu'l-Bahá. Muito obrigada, querido. Obrigado. E muito amor para você e muita saudade. E da mesma forma, Neri, fica com Deus. Em cima de ti está a Carolina e o Carlos. Que coisa. Maravilhosa palestra, Luiz. Adorei mesmo. Muito obrigado. Como sempre. Maravilhoso. Luiz, parabéns. Você é um homem de paciência e organizado. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. O nosso artista. Tem que mostrar teus quadros, Alberto. Eu ainda vou ter oportunidade. Tem que ter um pouquinho de paciência para me organizar tudo isso. Parabéns. Eu ainda sou daquele que esconde os quadros. Nunca faça isso, nunca. Eu contei para o Alberto, vocês sabem dessas histórias, eu fico chovendo no molhado. O legal de falar para Baha'is é que todo mundo já sabe o que a gente fala, mas a gente fala de novo e é como uma boa piada. Cada vez que a gente conta, a gente ri. Até quem conta a piada, quando a piada é boa, e quando sabe contar, não é? Porque diz que tinha uma prisão em que os prisioneiros se reuniam naquela hora de tomar sol, e um prisioneiro chegou novo nessa roda, e de repente um prisioneiro dizia 45, quá, 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 todo mundo caía na gargalhada. Outro dizia 13, quá, 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 choravam de rir. Outro dia 63, quá, 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 quá. Ele disse, mas vem cá, o que é isso? O que está acontecendo? Um dos velhos disse, olha, a gente está tanto tempo junto que a gente conhece as piadas de cor. Então a gente não conta mais a piada, a gente diz o número da piada e a gente ri. Tá. Daí o novato, de repente, disse 42. Ninguém riu.
Daí ele disse para o cara, puxa, mas por que que ninguém riu? Ele disse, tu não sabe contar piada. É assim, é. Então, Tá certo. eu estava conversando nas conversas privadas com o Alberto, vocês recordam que Abdu'l-Bahá, quando fala da bênção maravilhosa que nós temos nos nossos dias, em que Bahá'u'lláh transformou o trabalho em adoração a Deus, Abdu'l-Bahá tem uma epístola a um pintor, e ele diz a esse pintor, que bênção, quando tomares o pincel para colocar na tela, é como se estivesses entrando no templo para orar. Muito bonito, muito bonito. Então, Alberto, se tu esconder tuas pinturas, é como se tu estivesse entrando no templo sem orar. Tem que mostrar as pinturas. Vou adotar esse trecho. Vou adotar. Por favor, por favor. Muito obrigado. Luís, eu gostaria de reconhecer a qualidade da sua apresentação, porque eu, digamos, acabei de ler o livro das viagens de Abdu'l-Bahá, e, digamos, nunca tive tanta emoção durante a leitura do livro como tive agora a ouvi-lo contar estas viagens. Gostei muito, foi muito interessante. Obrigado, Marcelino. É que eu sou um prisioneiro antigo, eu sei contar piada. Muitíssimo obrigado, Luís. Eu estou a ver aqui ainda no chat, tem muitas reações, agradecer imenso pela palestra, que foi realmente muito boa, que foi um privilégio a apresentação, e que eu também vou partilhar provavelmente de novo o PowerPoint, vai ficar no site da escola. Nós temos lá um separador no site da escola que se chama Gravações, onde vocês podem reassistir a palestra ou enviar aquele amigo que não pôde participar conosco, e também o ficheiro, o arquivo, como nós dizemos no Brasil, do PowerPoint. E podem, então, fazer o download e ver todos os slides do Luís. Tá bem? E agradeço muito toda a participação de vocês todos, e vamos nos ver novamente daqui a 2 semanas, ao mesmo horário, às 5 da tarde, aqui de Lisboa. Eu também faço o convite aos amigos do Brasil, que eu acredito que seja a 1 da tarde, ao horário de Brasília. Isso, e Luís, 1 da tarde. também, se quiser agora participar daqui a 2 semanas, vamos ficar muito contente com a sua participação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Muito obrigada aos organizadores da escola, está fantástica. Isso. Obrigado, nós, Anelim. Isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sandra. Obrigado, amigos, pelo carinho, pelo amor. Que Deus nos faça servos do servo de Bahá. Amém. 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 Obrigada, Ludwig. Abraço. Luís, eu Abraço. sou uma gaúcha pioneira aqui em Portugal há 40 anos. Olha só. Que beleza. Gaúcha da onde? Lisete. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Claro. Bom, mas já é muito portuguesa, né? Para dizer que é gaúcha do Rio Grande do Sul. Mas de que cidade do Rio Grande do Sul? Eu nasci em Cachoeira do Sul e cresci em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Oh, lindas terras, conheço. Deus abençoe. Lisete, põe a câmera para o Luís te ver. Eu estou muito feia. Não tá feia nada. Eu não sei, eu custei muito para entrar, não sabia entrar, eu estou ficando assim um pouco velha para essas coisas, mas Lindo. às vezes consigo me desenrascar. Olha, deixa eu